30 dias, né? O que a gente passa para conquistar isso, como a gente vai pelo caminho mais fácil, como a gente consegue chegar, né, nesse caminho de forma mais fácil. E hoje eu quero falar um pouquinho, né, de um medo aí que vem no ano de 2020 e de certa forma pode, né, acho que meio que impediu algumas pessoas de seguir, impediu algumas pessoas de sonhar. As pessoas travaram um pouquinho e até eu mesmo, Karina, vou contar um pouquinho de como eu travei aí, parei um pouco com essa questão toda, tá? Então, 2020 nós tivemos, né, esse acontecimento aí do Covid. Eu lembro bem, né, como foi ainda e o dia que eu precisei encerrar praticamente as minhas atividades, como se fosse agora, né? Estava com uma agenda cheia, atendimento. Foi algo que mexeu com todos, com a estrutura do Brasil, com a estrutura fora do Brasil, né? Foi algo que amedrontou todos e ainda está mexendo com a nossa estrutura, ainda está mexendo com o nosso país, ainda está fazendo as coisas acontecerem, né, de forma diferente. Hoje mesmo eu vim em casa e passei no mercado antes de chegar em casa aqui fazer essa live com vocês e estava falando, eu disse, nossa, acho que nós vamos nos sentir até estranhos quando não estiver mais com essa máscara, né, quando não estiver mais usando essa máscara na frente para poder estar entrando nos lugares, enfim, ver as pessoas sempre tampadinho, enfim, né? Inclusive com as sobrancelhas à mostra, a sobrancelha sorrindo ou triste, falando qual que é a sua identidade ali, porque apenas é o que está de fora, nossos olhinhos e nossa sobrancelha e o restinho tampado com a máscara, né? Então, eu acredito que foi um ano onde nós tivemos, né, que refletir muito. Muitas pessoas como eu tomaram algumas atitudes, seguiram, né, de forma diferente, e outras pessoas travaram, outras pessoas foram meio que impedidas, né, de continuar. Eu percebi que muitas empresas, né, grandes ou muitas empresas que trabalham no ramo de alimentação, elas conseguiram, né, crescer, elas conseguiram ficar grandiosas, aumentar tudo isso que tinha em volta delas e ajustar isso. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem muito espaço para a gente crescer ainda e tem muita coisa. Quando nós estamos pequenos, às vezes não conseguimos, né, ter essa visão toda. Quando nós somos pequenos, muitas vezes a gente não consegue ter essa projeção toda. E eles conseguiram. Eles perceberam que era hora de mudar, hora de melhorar, hora de realmente fazer tudo crescer, porque de certa forma é algo que sacudiu todo mundo, né? E com certeza eles devem ter alguma previsão e alguma projeção para poder, né, ter esses dados e poder sentir isso e ter feito todas essas reformas, inclusive mercados. Então eu senti muito assim, a maioria querendo falar, ou a mídia querendo falar que tudo estava, né, em decadência, mas não é bem assim que está, né? Tu conversa com uma pessoa, diz que tá bem, tu vai ali, tu vê que tem prédios sendo estruturados, tu vai aqui, tu vê que tá abrindo um mercado enorme, uma loja, e assim vai. Então, se eles estão projetando, né, venda, se eles estão projetando crescimento, quer dizer que tem crescimento e tem desenvolvimento. Então, não é tu aí da área da beleza que tem que ficar dizendo que não tem, que tá ruim, que não dá, porque não foi na verdade um momento, né? Eu lembro em março trabalhando, de repente começou aquele montante de coisas, todo mundo falando que
ia fechar, todo mundo, né? E eu me mantive calma, até que chegou a quarta-feira, que eu lembro bem até a data, né? O dia 18. E na quarta-feira, o que aconteceu? Minha agenda estava lotadíssima aquela semana, né? Meio de mês. E eu estava com a minha agenda lotadíssima até o final do mês, inclusive, porque eu sempre tenho de 30 em 30 bem lotada a minha agenda. E daí o que aconteceu? Aconteceu que começou toda aquela turbulência e na quarta-feira, no dia 18, é que eu senti, porque as pessoas começaram a ficar, então elas começaram a desmarcar. Não a minha agenda, né? Eu conversei com outros profissionais, agenda de outras profissionais, de outras colegas, enfim. E daí o que aconteceu? Aquilo começou também me deixar com medo, também me desestruturar um pouco. Mas foi um momento. Passaram-se, eu acho que foi 13 dias que passaram. Eu fiquei quietinha, estudando, né? Levando meus projetos à frente, aí arrumando coisas que eu não tinha tempo, porque estava sempre trabalhando de manhã à noite, de manhã à noite. Então fui me aperfeiçoando e passou. Quando vê, passou isso aí, voltei a atender. Então, o que eu quero dizer com isso? Que foi realmente um momento e que realmente tem muita coisa para prosperar agora, tem muita coisa para crescer. Aconteceu isso, mas esse medo não pode prejudicar nem a Karina e nem você que está aí, nem você que trabalha, né? Na área da beleza facial ou em outra área. Como eu contei ali no começo, como outras empresas projetaram, como outros restaurantes, mercados, lojas, e conseguiram esse crescimento, provavelmente é porque eles têm dados e têm, né? Tiveram algum crescimento para já ver que isso ia ser monstruoso também no crescimento, não só na turbulência e no medo. Então, o medo, eu já falei, ele gera o quê? A retenção, tá? Então, por isso que a gente não pode ter o medo. Eu, por exemplo, em março, estava com novos projetos, né? Eu ia fazer um novo projeto dentro da estética e, de repente, aconteceu tudo aquilo. De repente, aconteceu toda aquela loucura, aonde primeiro vem o medo, vem a desestrutura um pouco, depois vem o que eu podia fazer muitas coisas, né, além disso, porque aquele momento eu tinha tempo, voltei a fazer uns estudos de um curso, né, importante que eu tinha comprado, rever algumas coisas, e ele foi passando. Claro, né, que eu aproveitei para fazer muitas coisas que estavam de lado, como eu falei, isso foi bom para mim, eu não sei se todos conseguiram aproveitar, mas eu soube de dados e consegui fazer acompanhamentos aonde o quê? Aonde as pessoas investiram em recurso para aprender, em se investiram em si mesma, né? Investiram em aulas, vídeo, investiram em cursos, investiram em coisas para quê? Para aprender. Já que eu não posso sair, já que agora eu tenho tempo, investir em treinar, em aprender, em estruturar coisas. Então, como eu digo, o mundo é dos espertos, né? Quem foi esperto usou esse tempo para isso, para conseguir voltar forte, para conseguir voltar bem. E agora a gente não pode parar isso. Porque aconteceu tudo isso, eu acho que todos tiveram, né, um momento de reflexão, acho que todos pensaram por momentos o que estava acontecendo ali, o que poderia acontecer, muitos quiseram aproveitar coisas que não aproveitavam, mas enfim, o que acontece? Aquele momento foi um momento para parar mesmo, e cuidar de si mesmo, né? Cuidar da sua vida, cuidar do seu lado profissional. E muitos deram continuidade. E eu quero chegar nessa parte. Eu acabei fazendo toda. Eu tinha um pensamento, tinha um projeto, e na verdade eu resolvi tirar esse projeto do papel. E por isso eu já tinha começado, né, no início do ano, devagarzinho, em janeiro, fevereiro.
E março, abril, maio, junho, julho, eu dei andamento nisso. E depois disso, mais forte, que foi o quê? Estar com vocês aqui. Isso vinha já fazia um ano e pouco, e tu vê, nesse momento do Covid, nesse momento que todo mundo ficou com medo, eu fui firme, estudei, tomei, né, algumas atitudes naquele momento, precisei tomar essas atitudes e me foquei naquilo que eu estava pensando e não fazendo, tá? Então, me foquei no que eu estava pensando e não fazendo. E estou aqui com vocês. Então, retornei, né, do jeito que tinha que ser feito, me encaminhei, voltei a atender lá, todo mundo firme e forte, querendo, muitos com medo. Tomei atitudes dentro da estética, com uma mudança para que as pessoas fossem bem recebidas. Então, não entrava mais de sapato, porque eu atendo só com um horário marcado, cada 30, cada 20, cada 1 hora, 2 horas. Então, a gente conseguia fazer isso, né? E vários outros cuidados. As gurias até elogiavam, na verdade, logo que tudo isso aconteceu, porque eles diziam, nossa, como tu tá tomando cuidado, é difícil o lugar que tá fazendo tudo isso. E todo mundo foi tranquilo, assim, foi passando esse medo. E com certeza, primeiro também foi a turbulência de horários, né, de trabalho. Então foi uma estrutura para todo mundo. Mas isso não quer dizer que as coisas têm que parar. É isso que eu quero dizer. Quero dizer que grandes empresas fizeram projetos, grandes empresas foram à frente, tá? Seguiram, né? Estão mais fortes ainda. Eu, por exemplo, tomei uma atitude, segui, né, uma trajetória de estar aqui com vocês. Muita gente, como diz, acha fácil, né? Parece que é tudo bonitinho a gente fazer live, mas tem muitas coisas atrás disso, um estudo, se estruturar, manter coisas que a gente precisa manter para isso estar, né, concentrado, e isso precisa estar atrás dos bastidores, tá? 1%, né, é o que o pessoal vê, e os 99% tá lá atrás, guardado, a gente tá fazendo todos os dias, então é assim que tem que ser. Então, como eu falei, eu voltei firme, forte, me adaptando a tudo e adaptando as pessoas que eu atendia. E eu acho que todos fizeram isso, claro, e ainda estão vivendo isso. Tanto que hoje eu estava falando de não estar com a máscara e realmente estar com a máscara, e realmente seria diferente agora quando a gente não usar mais a máscara de tanto tempo que a gente está vendo todo mundo, né? Sem. E quantas vezes você se sentiu, né, acuado? Quantas vezes você se sentiu, né, com vontade de desistir nesse momento? Então, com tantas mudanças, o que a gente sente? Vontade de desistir, meio que um desespero, meio que sem saber para que lado vai. E isso é normal, porque, como eu falei, mesmo que a Karina tenha uma outra estrutura e também tente pensar, né, de outra forma, não teve como ela, naquele primeiro momento, não se sentir acuada também. Por quê? Porque eu estava lá, bem, estava escutando, como eu trabalho muito, eu escuto, né, sobre as coisas, mas eu acabo não acompanhando. E daí o que aconteceu? De repente eu vi que aquilo tudo bateu na minha porta, na minha agenda, dentro ali da onde eu estava. Então, não teve como eu não me sentir, né? Meu Deus, acontece o quê? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Será que fica? Será que vai? Será que eu vou ter que parar? E eu lembro que até na sexta-feira, isso foi no dia 18, na quarta, no dia 20, eu atendi bem pouco mesmo. Eu atendi ainda na quarta, atendi ainda na quinta e na sexta, bem pouquíssimas pessoas. Algumas que queriam vir mesmo porque sabiam que tudo isso. E eu já não estava mais nem com cabeça, eu atendi assim até umas 3 horas da tarde, eu acho. E depois eu não estava, gente. Eu não tinha nem conseguido comer, não estava nem estruturada naquele primeiro momento. Então, tu vê, o medo e o desespero bate para todo mundo. Acontece para todo mundo em qualquer momento. Acontece logo que tu faz o curso, logo que tu abre teu negócio, logo que tu tá aprendendo, que tu vai fazer teu primeiro atendimento.
Então, enfim, isso é normal. Logo que tu vê que as coisas não vão tão bem como tu acha que iam ser, né? Tu pensa, ai, eu vou fazer aquilo, vai ser fácil, e de repente tu se depara que não é tão fácil. Então acontece aquela avalanche de sentimentos, mas isso passa para todo mundo. A gente tem que voltar, tem que correr atrás e não pode deixar que isso nos desespere, né? E em momentos de crise, eu digo, crie, não tem como. Em momento de crise, tem que criar. Então, é isso que vocês precisam a cada momento criar, a cada momento evoluir, e não deixar que nada pare, que nada fique, como eu digo, né, retido ali, parado. Quando vê que dá aquela retenção, que dá aquele momento todo, que dá aquela parada, é aí que tem que seguir em frente. É nesses momentos que a gente tem que fazer o caminho seguir. É nesses momentos que a gente tem que se fortificar, seguir alguém que realmente incentiva. É nesse momento que a gente realmente precisa estar estudando, estar com a mente fortalecida para conseguir superar. Porque se tu é uma empreendedora, ou se tu está entrando, né, dentro desse mundo de empreendimento e vai seguir ele, tu precisa se fortificar, tu precisa manter tudo forte, porque senão tu não consegue ficar ali. Porque é muito fácil de a gente achar que é o coitadinho, que é a vítima do negócio, se desesperar e cair fora. É muito fácil isso. Muito fácil no momento, esse momento que a gente passou de 2020, de achar que nada dá certo, deixar o medo tomar conta. É muito fácil, em vez de nós ir lá fazer o curso e dizer assim, eu vou me dedicar. Eu sou prova disso. Eu estava dizendo hoje de manhã na minha casa, eu nunca conseguia ter rotina. Rotina é aquilo que tu faz todos os dias da mesma forma, né? No mesmo horário, tenta manter um passo a passo, uma rotina para as coisas seguirem. E o que acontecia comigo? Eu não conseguia ter rotina. Eu consigo 100% ter rotina? Não consigo 100%. Porque eu, Karina, né, sempre tenho a tendência de não ter a rotina. Mas, gente, eu consegui mudar isso. Eu consegui chegar a esse padrão de conseguir acordar no mesmo horário, de conseguir tomar o meu café, de conseguir iniciar aquele trabalho, de manter, né, as coisas num padrão. Até por causa da estética mesmo, até por causa dos atendimentos. Eu preciso estar lá naquele horário, eu preciso manter a minha agenda, eu preciso ter momentos. Eu estava contando hoje até os 2 litros de água lá que eu preciso tomar. Eu estou conseguindo manter agora. Por quê? Porque é um trabalho feito. E por que eu consegui o foco e a rotina? Que eu era difícil para mim manter a rotina. Porque eu fui buscando. Nos momentos difíceis e nos momentos que davam medo, na trajetória que desespera, o que eu fazia? Buscava. Eu busquei informação, busquei estar perto das pessoas que me traziam essa informação, escutar, porque eu sentia que eu precisava disso para melhorar certas coisas. Então eu fui atrás disso. E o que a gente faz geralmente? Quando a gente não gosta, a gente acaba se distanciando e levando para aquele lado que nos faz mais confortáveis, né? E deixa acontecer errado. Porque eu sei que eu tenho que acordar um certo horário, eu sei que eu tenho que fazer o treino, eu sei que eu tenho que estar no curso, sei que eu tenho que acompanhar a live, eu sei tudo isso, mas eu não faço porque eu não consigo. Na verdade, a gente consegue tudo aquilo que quer. É a mesma coisa quando tem crise, crie, né? Mesma coisa. Se está mal, por que tu vai seguir no mesmo caminho? Sai deste caminho e traça, reveja os passos que tu está e traça de outra forma, outro caminho, né? De um jeito que vai fazer a mesma coisa para te manter a rotina. E, inclusive, também aconteceu agora, eu estava falando sobre a rotina,
Eu estava num momento quando eu criei essa questão de rotina. Eu tenho meu filho não estava mais morando comigo, e aconteceu assim de ele me comentar muitas coisas sobre isso, né? Nós começamos a conversar e naquilo apareceu uma moça no meu Instagram. E é engraçado, né? Como é engraçado. Porque eu nunca sigo muitas coisas no Instagram. Não é porque eu não quero, mas eu não tenho tempo. E acabou que eu adicionei ela no Instagram. E além de adicionar ela no Instagram, né? Eu acabei olhando as coisas dela. E uma coisa é que ela dizia que ela amava rotina. Ela gostava de rotina. Então, além da rotina, ela me trouxe outras coisas também que eu conheci através dela, sem conhecê-la, entendeu? Sem ser minha amiga, sem ser próxima de mim, ela acabou aparecendo para mim, eu acabei achando interessante aquilo, cliquei lá e adicionei, né? Porque apareceu uma, apareceu duas. Aí, quando eu tive um tempinho, eu comecei a olhar algumas coisas e curtir e tal, dar uma olhadinha, não muito porque, como eu falei, trabalhando sempre muito, atendendo, montando, né, minhas coisas, enfim, tinha gente trabalhando comigo, então não tinha muito tempo. Mas sempre que eu podia, eu acompanhava. E essa pessoa trouxe também essa questão do foco e eu entender um pouco mais além daquilo que eu já estava estudando e acompanhando, como eu disse, né? Fica aliado àquelas pessoas lá. Se tu tende a achar que tu não vai ser uma boa profissional, se tu tende a achar que tu não vai conseguir ter um design de sobrancelha personalizado, ganhar dinheiro, manter valor, vem pra cá, fica aqui. Vem aqui que a gente consegue conversar sobre tudo isso. Vamos fortalecendo, né? Vamos mantendo o foco, vamos mantendo a rotina, vamos aprendendo coisas que vão te fortalecer e te levar para esse caminho. A mesma coisa, se eu não consigo me alimentar bem, se eu não consigo entender o porquê que eu não me alimento, não diz não consigo. Vai lá e vai se aliar àquela pessoa que vai te levar a isso, que fala sobre o porquê, que te explica o porquê que tu vai fazer essa alimentação certa. A mesma coisa que tu vai ter aqui, tu vai entender o porquê que tu tem que ir nesse trajeto, porquê que tu vai seguir isso, porquê que eu estou falando deste assunto que é importante para te fortalecer devido ao que aconteceu lá, devido ao que as pessoas falam e devido ao que vai enfrentar. Então tudo é importante. Essa pessoa ali que passou pelo meu feed podia ter passado despercebida, eu nem ter prestado atenção nela. Mas algo fez com que eu prestasse atenção nela. Não sei, o conteúdo também. Aquilo que eu buscava para mim, de repente, vi. Mas engraçado que aquilo que eu buscava, que era alimentação, aquilo que eu buscava, acabou ficando meio que de lado e eu fiquei prestando atenção no quê? No foco, sabe? Na personalidade, assim, dela, em relação a esse tipo de coisa. E acabei chegando, como eu disse, em outros meios e outras coisas que me fizeram aprender e crescer muito depois que eu soube disso, né? E é incrível que é uma pessoa que eu nem tive contato, que não conheço. Então, muitas vezes a gente deixa passar despercebido, mas muitas vezes quando passa pela gente é porque era para ser, né? Era para estar ali naquela hora ali, era para estar aqui. Enfim. E o que acaba, né? Que você inicia a sua trajetória, começa um curso, logo se depara com treinar, logo se depara com conquistar clientes e desiste. Isso é uma maioria, né? Uma grande parte dos profissionais, foi todo o rolo ali da conversa até agora. O que acontece? Ou desiste, ou acaba trabalhando sem lucro, porque faz alguns cálculos aí que não conferem, né? Não condizem com o que é a realidade. Então acaba ficando lá, trabalhando,
e não prestando atenção que está cobrando muito pouco e também não está o quê? Gerando valor, gerando, né, um atendimento extraordinário, gerando algo que é muito bom para aquela pessoa, para encantar ela, para ela gostar. E acaba deixando a vida passar assim. Então, uma das coisas que você se depara é com isso, a gente não ter o foco, a rotina, não manter algumas coisas que são necessárias para a nossa trajetória. Muito necessário, tá? E o início, né? Inicia o seu primeiro o início do seu primeiro curso, tá? Sem treino. Como eu tinha falado antes, primeiro se depara que precisa ter isso. Não é apenas a gente ir ali fazer. Se tu vai fazer academia, tu tem que seguir a academia, tu precisa ir tantas vezes, tu precisa treinar um mínimo e principalmente 70% do que tu vai acontecer contigo lá na academia é o que? Alimentação. Se alimentar bem, beber líquido de forma certa, correta. Então, isso é um exemplo. Se tu não fizer isso bem feito, se não fizer isso, né, constante, não vai dar certo aquele treino. Se a tua alimentação não for constante, se eu ir hoje, por exemplo, e comer pizza, um rodízio de pizza, gente, meu Deus, e não me der por conta que tu aí pode comer pizza e estar bem, mas eu aqui não posso. Eu estou fazendo um cuidado alimentar. Se eu não me der por conta disso, não vai dar certo o meu cuidado alimentar, não vai dar certo a minha academia. Então, o que acontece? Você se depara que tem que fazer o treino. Aí, de repente, você se depara que está no teu primeiro curso, que tem sem treino. Treino é o quê? Eu vou fazer o curso e eu preciso lá pegar pessoas, né? Agendar aquelas pessoas, pegar papel, desenhar no papel, entender o que está falando. E como a gente faz isso? Estudando. Eu gosto de estudar? Karina não gosta também, não, de estudar. Eu não vou mentir. Eu gosto de conhecer, mas vocês já ouviram falar? Você pode gostar de conhecer, mas não gosta de estudar. Então, é isso aí. Aí tu se depara que tu tem que fazer o treino, mas tu não faz o treino. Acaba passando 5 anos e tu continua lá com o teu primeiro ou segundo curso, ou acaba passando 5 anos e tu já passou por 10 cursos. Outro erro. Por quê? Porque tu passou por 10 cursos que não te trouxeram o que deveria trazer. Conhecimento, estrutura, né? Realmente estabilizar, estar forte naquilo que faz ali. Por quê? Porque tu ainda não entendeu que tu precisa disso tudo. Tu não entendeu que tu precisa do treino, não faz. Tu não entendeu que tu precisa, né, estar no curso correto, não fazer 10 cursos, 20 cursos. Claro, depois com o longo do tempo, tu vai ter que ter mais estudo, mas tu tem que entender que estruturar ali, tá firme e forte desde a base de baixo é muito importante, é isso que vai fazer tu seguir. Então, começa os erros ali, começa a passar o tempo, formar preço errado, não ter valor, não encantar o cliente, não ser extraordinária naquilo ali. E se mantém do jeito que está e acaba pensando, isso não era para mim, realmente minha amiga tinha avisado, ou vou desistir. Ou se acomoda, né? Eu ganho 1.000, 1.500, eu compro de novo lá aquilo ali, reponho aqui de qualquer jeito, ela usa, eu atendo ela, ela vai embora e fica aquele negócio, vai gente, volta gente. Não é assim mesmo que acontece? É assim, eu vi já vários relatos, inclusive até clientes falando, né, minha fulana até gostavam, sabe, fulana atendia assim, não aconteceu que
parou, enfim. E o que tu tem que fazer para dar certo, então? Agora estava falando, né? Possíveis causas de dar errado. E quais são as possíveis causas para dar tudo certo? Que é um retorno, né, daquele investimento que tu faz, que realmente é aquilo que eu disse agora. Se tu tá se sentindo com medo, não vai lá conversar com aquela irmã, com aquela tia, com aquela pessoa que vai te colocar mais medo, com aquela pessoa que de repente vai colocar mais uma pitada disso não dá, porque às vezes ela não tem essa estrutura para te dar. Vai atrás daquilo que vai te reforçar, que vai te ajudar, que vai te apoiar, que vai te dar a mão ali para te estar, né? Firme. Se tu tá assim, querendo se deixar levar porque não consegue, porque tá ruim, porque aquele teu procedimento ou algo dessa forma, tô dando alguns exemplos, tá? Como eu falei lá da academia, então, ou até, né, da área da beleza facial, vem aqui, para aqui junto, assiste, escuta, né? Se mantém forte, vai lá, mesmo que às vezes não consiga estar aqui nesse momento, vai ali, escuta ali olha lá e lê o post, vai lá e para ver aquele vídeo, vai ali, faz um treino, vai lá, chama uma amiga e faz nela para tentar melhorar aquilo que tu estava fazendo. E se afirma ali, né? Vai atrás daquilo que te dá suporte. E aquilo que faz tu focar, aquilo que faz tu crescer, né, o teu pensamento. Porque se tu ir lá com a tia, com a irmã, com a prima, que vai dizer, mas eu acho mesmo que não dá, tu já tá tentando. Aí tu vai fazer mais coisa para não conseguir. Aí tu já tentou, né, mas não tava bom. Não é assim que acontece? Então tem que se apoiar naquilo que traz o que é bom, não o que é ruim. E em momentos de crise, vamos criar, né? Em momento que sente, que percebe que não está indo bem, vai lá e tenta rever aqueles passos, tenta ficar do lado. Se tu tá cuidando da alimentação, vai lá cuidar da alimentação, focar, criar rotina e ir até que tu consiga, porque tudo que a gente quer a gente consegue. Se tu está entrando para a área da beleza, vai lá, vai focar na área da beleza, vai focar que isso dê certo, fica aqui comigo. Não sei, tu precisa dar certo. Então, para te dar certo, precisa ter foco, precisa ter a rotina, precisa entender que tu é capaz, só que de repente tu tá escutando as coisas erradas ou buscando as coisas erradas. E tu precisa estar se fortalecendo. E se fortalecendo como? Tu pode estar se fortalecendo sim. Então, em um evento, tu pode estar se fortalecendo sim, em estar aqui na live, tu pode estar se fortalecendo sim, em ali junto, né? Num momento que tá fazendo um procedimento, acompanhar no mesmo momento com alguém fazendo lá onde tu está, e entendendo, absorvendo coisas que te fazem a fazer a tua visão estar de forma diferente. Fazer a tua visão, né? Transformar tudo isso. Transformar a tua mente que não está fortalecida para sair daquele vínculo de não consigo. Conseguir, você consegue com certeza, né? Que tu consegue. Só precisa seguir as pessoas que são certas. Como eu falei agora do exemplo daquela moça que passou no meu feed e eu simplesmente adicionei porque me chamou a atenção algo sobre a alimentação, né, e a rotina de esporte, tudo, e de repente ela me trouxe 2 ou 3 coisas que ficaram na minha vida, que me ajudaram a crescer, que me ajudaram a prosperar. Ela ganhou alguma coisa de mim? Não, só o respeito. Ganhou o mais importante, na verdade, o respeito. Mais importante. Tem alguns coaches, né, alguns treinadores que também eles ganharam, eu estive com eles um tempo, eu me fortaleci com eles e depois eu acabei, né, sendo aluna, né, deles. Mas o que aconteceu? Eu me fortaleci primeiro, né, eu entendi
que eu queria aquilo para mim. Entendi, inclusive, que a rotina e o foco precisam estar, mesmo que eu corra deles, mesmo que eu tento, né, correr deles, mesmo que isso seja um pouco o meu perfil, mas eu estou ali. E o único jeito disso dar certo é você iniciar, né, e acreditar em você. Porque como que tu vai ser, por exemplo, uma design de sobrancelha, tá? Como que tu vai ser uma design de sobrancelha personalizado se você não acreditar naquilo que tu é? Tu não acreditar em ti. E o que é acreditar em ti? É saber que tu aprendeu esse passo a passo para fazer esse design correto. É saber que tu aprendeu sobre algumas coisas da beleza e sobre o teu atendimento, sobre os procedimentos, os cuidados, os pós, né? Produto, tudo que te fortalece, que gera valor para ti. Valor, eu não estou falando do dinheiro, estou falando daquela riqueza mesmo de estar ali naquele momento com isso tudo. Então, tu vai se fortalecendo ali e vai entendendo. Então, aquilo que você acredita, tu acredita que pode e tu vai levar adiante. Agora, se tu achar que não pode, de certa forma, tu vai transparecer isso para tua cliente. Ou vai transparecer isso para tuas futuras, né, clientes. Pode ser que tu esteja atendendo ainda pessoas aos poucos, ou pode ser que tu está pensando em entrar. Então, uma maneira certa é acreditar em você. Mesmo que o novo, né, que é tudo aquilo que é novo parece difícil, né, você consegue sim. Parece difícil, parece que é um obstáculo, parece que é mais fácil para os outros, mas não é. Então, como eu disse, a Karina, hoje ou antigamente, a algumas pessoas, todos nós temos uma história, todos nós temos uma trajetória, né? Então, tudo tem um porquê. E o medo acontece, eu acho que para todos. E algumas coisas acontecem no momento que tem que acontecer, como eu falei ali. Então, às vezes, tu conhece pessoas no teu caminho que tu não sabe o porquê. Tem momentos que tu espera um pouco mais para acontecer certas coisas e tu não sabe o porquê. E por momentos, né, você se sente com medo, mas a partir do momento que tu souber e aprender a fazer isso que eu te contei agora, que é sair desse lado aqui que está o medo, sair desse lado que tu tá acuado, sair desse lado que tá tuas retenções, né, que tu tá ali segurando tudo, que tu não quer dar aquele passo, e ir para o lado da onde tem um caminho, aonde te fortalece, aonde te traz, né, sabedoria, visão de águia. Lembra minha live sobre visão de águia, agiosfera? Então, tudo isso para te conseguir absorver isso e realmente sair daquele outro estado. Porque daí tu vai começar a enxergar aquele teu espaço pequeno grande, tu vai começar a enxergar, eu não sei nada ainda, eu vou ter que investir em uma forma, né, de projetar uma nova trajetória, um novo futuro. Aí tu vai começar a ver, não está muito bom agora, mas eu vou sim tirar 15 minutos de treino por dia e fazer assim. Eu vou sim fazer uma lista das minhas amigas, dos meus parentes, toda a família, algumas vizinhas, e vou fazer dar certo ali para elas, para quê? Para elas me divulgarem, para eu poder treinar, para depois eu poder fazer com ética. Então é todo esse conjunto e estar fortalecido que vai te fazer crescer. Então, como eu falei, a gente passou muitas coisas esse ano de 2020, aprendeu, eu acho, com isso. Foi um momento que a Karina se sentiu, né, também um pouco vulnerável. Eu acho que a minha vizinha, o meu parente, a minha mãe, todo mundo, alguém
próximo e alguém não próximo se sentiu assim. Tem pessoas que mudaram muito suas rotinas devido a isso. Mas, enfim, a gente conseguiu superar, a gente conseguiu crescer com isso e não vamos deixar isso ficar no nosso caminho. Já está passando, né? Já se passou o 2020, inclusive, já estamos no 2021 e agora é a hora de quê? Eu terminei o ano de 2020 falando a hora e o tempo de projetar um 2021 totalmente diferente, porque tu tem que repetir para ti que vai ser diferente. Eu repeti para mim de 19 para 2020 que o meu 2020 seria totalmente diferente. Gente, quanta coisa aconteceu. Eu não tô nem falando de vírus e nem nada, viu? O vírus foi uma consequência aí no meio e aconteceu uma semana do medo ali, da retenção, né? Que eu também passei, não tenho vergonha de falar, mas isso porque não tinha como não passar, que não deu nem uma semana. Depois tudo ficou adaptado. Mas enfim, acontece que a gente tem que estar fortalecido, focado e botar aquela meta. Eu vou conseguir. E traçar isso para si e entender o porquê que às vezes acontece, né? De a gente passar por alguém ou alguém passar pela gente mesmo, que seja no feed ou não, e a gente acabar clicando lá e entendendo o que é a mensagem daquela pessoa na nossa vida. Então fica aí minha mensagem sobre um pouquinho 2020, a minha mensagem de fortalecimento para cada uma de vocês, tá? A minha mensagem onde vocês vão poder criar aí novas expectativas. Eu sempre tento passar algumas coisas assim, não por querer ser melhor, né, ou ser maior que ninguém, mas eu tento passar algumas coisas de vivência mesmo que aconteceram comigo, coisas que passaram aí pelo meu cotidiano, né, e foram boas para mim, como eu relatei agora dessa história e que aconteceu comigo da menina do feed, e quantas coisas boas vieram dali, eu nem imaginava que de uma pessoa que eu não conhecia iam vir tantas prosperidades. Claro, não foi ela em si que foi lá e botou prosperidade na minha mão, mas ela trouxe a ligação da prosperidade passar para o meu conhecimento. E se eu não tivesse, de repente, esse contato com ela dessa forma, de repente eu não teria conhecido, não teria conseguido, né? Então, as mudanças estão aí, as coisas boas e oportunidades também. E não esqueçam, vamos nos fortalecer, vamos quando a assombração do medo de alguma coisa que não vai dar certo vir, vamos lá para o lado daquele que diz que vai dar certo e vamos acreditar nós. Porque se nós vamos cuidar de outras pessoas, você vai estar lá cuidando de outra pessoa. Tu vai estar lá com aquela pessoa, tu tem o quê? Que acreditar em ti e acreditar naquilo que tu tá fazendo. E a partir de agora tu vai fazer isso.